Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero abordar um assunto muito relevante para o nosso entendimento, claro que à luz das Escrituras. E eu começo fazendo uma pergunta e nós vamos destrinchar esse tema. Quais os efeitos do pecado em nossa vida? O que nós vamos abordar aqui hoje foi uma aula que eu ministrei no TPT, que é o Teologia para Todos, um seminário da minha igreja, onde se tem o eminente pastor Célio como diretor. Tive o privilégio de ministrar aos meus irmãos lá da minha comunidade a matéria chamada Amartiologia, dentro da teologia sistemática. E essa aula aqui é uma parte dessa aula, né, que nós ministramos lá. Então, o pecado, eu quero começar aqui dizendo que o pecado ele teve efeito total na vida do ser humano, né, em seus desejos, pensamentos, afeições e até mesmo em seu comportamento. Teve ali a presença do pecado. O ser humano é um homenzinho torto, que mora numa casa torta. A sua vida ela é torta e ele precisa se endireitar, buscando ao Senhor. O pecado ele atingiu três esferas do relacionamento do homem. O primeiro é o relacionamento do homem com Deus. O homem, depois que peca, é impossível que este se aproxime de Deus e tenha relacionamento íntimo com Deus, pois Deus não pode tolerar o pecado, né? É os nossos pecados, afinal de contas, é os nossos pecados que nos fazem distantes de Deus, como diz lá Isaías no capítulo 59, verso de número 2. A segunda esfera diz respeito ao relacionamento do homem com o próximo. O homem, pelo fato de ter pecado, né, o pecado vai atingir esse relacionamento com o seu próximo. Eu acho que vale muito a gente refletir os noticiários, né? Se a gente for pegar, você que mora aqui no estado do Espírito Santo, você se lembra do caso onde um pastor, né, matou, estuprou o seu filho e o seu enteado e depois ateou fogo, né? Mataram os seus próprios filhos ali, um enteado. São dois, né? Um era filho dele, o outro era enteado e depois ele ateou fogo, né, nesses seus filhos. Então o relacionamento, o pecado, ele atingiu esse relacionamento com o seu próximo, né? Eu acho que a Bíblia também nos conta o exemplo muito emblemático, que é o exemplo do apóstolo Paulo, um homem que por diversas vezes perseguiu a igreja de Cristo, um homem que matou os cristãos, né? A gente vê isso lá no capítulo de número 7 de Atos, quando ele estava ali diante do martírio de Estevão, né? O Estevão que se tornou o primeiro martírio da igreja de Cristo. Ele estava ali como aquele que aprovava aqueles fatos, né? Aqueles que estavam ali para matar Estevão, para apedrejar Estevão, estavam depositando suas capas aos pés desse Saulo, que é chamado como Saulo, que é conhecido como Saulo. Então, o pecado ele atinge essa esfera do nosso relacionamento com o nosso próximo. O apóstolo Paulo mesmo diz que, né, antes da sua conversão, lá na primeira de Timóteo, capítulo 1, verso 13, ele diz o seguinte: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo era um espanta-crente, né? Ele era uma carranca que tacava o terror na igreja e nos discípulos de Cristo. Os homens, a gente vê com isso, né, que os homens eles podem fazer loucura em sua ira. Mas em terceiro lugar, o pecado também atingiu o relacionamento do homem consigo mesmo, né? Por causa do pecado, muitas pessoas se mutilam, se cortam e sangram. Há pessoas que depositam sua esperança neste mundo e por não conseguir encontrar sua esperança neste mundo, elas se jogam de pontes, elas se enforcam e até mesmo dão um tiro na sua própria cabeça. Existe um exemplo muito emblemático, que é o exemplo do Saul, né? Saul foi aquele que tirou sua própria vida após se encontrar numa batalha contra os filisteus e ele não tinha subsídios, né, para vencer aquela guerra, nem física e nem espiritualmente, que era o mais importante para se enfrentar um dos inimigos mais emblemáticos de Israel. E então, ele se vê nesse beco sem saída e ele tira a sua própria vida. Esse relato está lá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 4.
né? Se a gente for ver essa história, né? Essa história nos inspira o que nós não devemos fazer. Saul, né? Só foi se aprofundando. Ele foi um homem que esteve longe de Deus e por estar longe de Deus, ele fez o que Deus não aprovava. Então Saul se torna esse exemplo para nós, um exemplo não bem-aventurado do que nós não devemos fazer. E por fim, eu quero finalizar aqui fazendo uma pergunta a você que me assiste, né? Inclusive, se você não é inscrito nesse canal, corra para se inscrever, ative lá o sininho para receber notificação e comente aqui no final deste vídeo o que você achou do vídeo de hoje. Posso ser liberto da escravidão do pecado? Não somente deve, não somente pode, mas como também deve. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, verso 1, diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você se encontra como uma pessoa que, se você me assiste aqui agora e não tem, né, não segue a Cristo, este é um tempo. O apóstolo Paulo coloca a nossa salvação como algo de extrema urgência. Né? Ele diz que o dia da salvação não se chama amanhã, não se chama ontem, não se chama daqui a um mês, daqui a um ano. O dia da nossa salvação se chama hoje, agora. Então, você pode ser liberto sim da escravidão do pecado. Né? É importante nós lembrarmos que na justificação nós fomos libertos da condenação do pecado. Na glorificação nós estamos sendo, na santificação nós estamos sendo libertos do poder do pecado. E finalmente, na glorificação nós seremos libertos da presença do pecado. Por meio do sangue de Cristo, todos os eleitos podem ser libertos da escravidão do pecado. Você, não perca tempo para confessar os seus pecados, para se arrepender dos seus pecados e confessá-los ao Senhor Jesus Cristo, pois assim você vai ser liberto da escravidão do pecado. Não viva sob esse carrasco que é o pecado. Viva como escravo, como doulos, como servo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida e a gente se vê até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.